Se você sentiu algum desconforto no joelho e foi diagnosticado com artrose grau 2, se você é sedentário ou treina e pode estar treinando errado, está morrendo de medo da doença progredir, tomando uma série de medicamentos, suplementos que você sente que não tem surtido muito efeito, a boa notícia é que se a gente prescrever uma atividade física bem orientada, a gente pode virar esse jogo e reverter esse problema. Então fica até o final do vídeo, que eu vou mostrar como se prescreve os exercícios para quem tem esse tipo de problema e o quanto a atividade física é importante para quem está no início dessa doença. Para quem não me conhece, meu nome é Hugo Maruyama, trabalho muito com reabilitação ortopédica e esportiva e sou proprietário da Clínica do Coixô, próximo da Avenida Paulista, em São Paulo. E hoje a gente vai falar desse tema super importante, que é a prescrição de exercícios para quem sofre da artrose no grau 2. E sim, é possível voltar a praticar atividade física e ter uma vida de qualidade. Então, para começar, eu queria falar um pouco sobre o que é a cartilagem. A cartilagem, ela é uma estrutura que reveste os ossos, ela recobre os ossos que estão ali fazendo parte da articulação. Então, no joelho, a gente tem a cartilagem que fica atrás da patela. A gente tem uma cartilagem aqui também que fica no finalzinho do fêmur. A gente chama de tróclea, uma cartilagem na região da tróclea. A gente tem os meniscos também, que é uma estrutura de fibrocartilagem. Tem a função de absorver as cargas e distribuir ela de forma homogênea na articulação. Também vale a pena a gente comentar aqui que a graduação do desgaste da cartilagem são em 4 estágios, sendo que no primeiro estágio é um amolecimento da cartilagem, a gente não costuma ter sintomas nesses estágios, então existe uma subnotificação, muitas pessoas nem sabem que estão no início desse processo, dessa doença. O grau 2, a pessoa já começa a ter sintomas, começa a ter dor, esporadicamente apresenta inchaço no joelho, que é a famosa água no joelho. Quando acorda, já sente uma dorzinha ao acordar, aquela dor de manhã, bem cedinho, e essa dor já pode começar a trazer uma certa limitação. O grau 3 já é uma estrutura que já está mais danificada, já tem uma boa profundidade, uma boa área sendo afetada da cartilagem. O grau 4 é o mais grave, e nesse grau a gente já fala que é o osso entrando em contato com o osso. Então toda a cartilagem foi desgastada, todo aquele volume desaparece, e o osso acaba entrando em contato com outro osso. Isso gera um bloqueio de movimento, a pessoa perde realmente amplitude, perde função da articulação e, além de tudo, acaba sentindo muita dor. Mas hoje eu vou falar principalmente da artrose que está no estágio que a gente considera intermediário, do início para o intermediário, que é o grau 2, que é quando as pessoas já começam a se preocupar um pouco mais. Então ela já começa a apresentar sinais e sintomas, e é aqui nesse estágio que a gente consegue trazer excelentes resultados. Então se você vai brincar com o filho, e aí foi brincar de pega-pega, foi brincar de um futebolzinho com o filhinho, e depois no dia seguinte fica sentindo aquela dor, você já pode estar sofrendo desse problema. Então você pode acabar olhando no espelho e percebendo alguns tipos de alteração, como por exemplo, o joelho que já está começando a ficar desalinhado, então ele pode desabar para dentro ou para fora. Pode acabar percebendo também uma alteração de volume entre as pernas. Então, na perna que está mais dor, está sofrendo um pouco mais, pode acabar percebendo uma diminuição da massa muscular, a perna ficando mais fina. Isso tudo acontece por conta de um fenômeno, que é a inibição artrogênica. E o que é a inibição artrogênica? A inibição artrogênica nada mais é do que uma relação que o nosso corpo tem com o nosso sistema nervoso. Então, basicamente, quando o sistema nervoso percebe que uma articulação está em sofrimento, está apresentando sinais inflamatórios recorrentes, ele tende a diminuir os estímulos para o músculo que compõe aquela articulação, justamente para tentar diminuir a quantidade de movimentos daquele segmento. Mas hoje os estudos mostram que isso não é bom. E, na verdade, para a gente combater os problemas como a artrose, a gente precisa fortalecer a região e, na verdade, a gente fortalece através de alguns movimentos, obviamente bem orientados. Então, quando a pessoa sofre com esse tipo de doença, o médico que está acompanhando tem que pensar também que outras alterações podem acontecer, porque esse tipo de doença altera todo o funcionamento do nosso corpo. Ela pode começar a apresentar uma alteração de glicemia, uma alteração de gordura, de colesterol. Então, todo o olhar também tem que ser metabólico. Então, é muito importante que você escolha um médico que tenha uma visão geral, uma visão metabólica também.
seja ele um médico geriatra, um médico do esporte, um ortopedista, eles têm que ter essa visão geral para saber que o seu corpo, por conta dessa doença, vai funcionar diferente. E também é muito importante um acompanhamento com um nutricionista, para adequar as questões vitamínicas, as questões de densidade óssea. Então, acompanhamento com o nutricionista é muito importante. Além disso, os médicos também, eles podem entrar com alguns procedimentos que hoje a gente considera padrão ouro, que é a infiltração do ácido hialurônico no joelho, que é um lubrificante, então ele ajuda a diminuir o atrito na cartilagem e, consequentemente, prolongar a vida útil da articulação. Eles podem acabar aplicando o hidrogel. Além do ácido hialurônico e do hidrogel, eles podem entrar com o PRP, na verdade é uma sigla, significa plasma rico em plaquetas, que é, na verdade, o nosso sangue tem as plaquetas, eles colocam numa centrífuga, eles separam as plaquetas e essa plaqueta mais concentrada, colocando na articulação, os estudos têm demonstrado excelentes resultados ali para fazer um reparo na cartilagem também. Fica a critério do médico, eles podem inclusive infiltrar um corticoide junto. Todas essas terapêuticas são bem consolidadas no mundo científico, mostrando cada vez mais eficiência para ajudar nesse tipo de doença. Da nossa parte, uma das técnicas que eu gosto de usar bastante é a eletroestimulação, que é um aparelho que vai funcionar para contrair o músculo durante o exercício. Então, com a eletroestimulação a gente coloca, principalmente o músculo que eu vou citar aqui, que é o quadríceps, faz o quadríceps contrair enquanto a pessoa faz o exercício. Então, para fazer todo esse treinamento e ter uma boa prescrição sobre esses exercícios, a gente tem que ter o treino individualizado, bom controle de carga e um bom estudo para evoluir esses treinamentos, ter um bom controle de impacto e controle de movimento. Então, embasado nos artigos científicos, tudo que a gente tem visto aí no mundo acadêmico, eu gosto de trabalhar com alguns exercícios mais clássicos aqui, que são os meus principais. O primeiro é o core. O que é o core? O core são aqueles exercícios que a gente consegue trabalhar o nosso centro, então acaba trabalhando o abdômen, o transverso do abdômen, pega bastante a musculatura da pelve, e a gente sabe hoje que trabalhando bem essa musculatura estabilizadora, a gente gera uma melhor função para os membros. Outros exercícios importantes são o fortalecimento do quadríceps, o fortalecimento do isquios. O quadríceps fica na parte da frente da coxa, os isquios que ficam atrás da coxa. Também gosto muito de prescrever os agachamentos de 0 a 60 graus. Leg press também pode ser de 0 a 60 graus. Ponte é muito bem-vinda, elevando aquela que você fica deitado com a barriga para cima e eleva o quadril, eleva o glúteo. O que os artigos dizem sobre a frequência para esse tipo de exercício que eu citei? É de 2 a 3 vezes por semana. E qual que é o intuito de tudo isso? É transformar a tua musculatura num grande amortecedor. Então, quando a gente pensa em quadril, joelho, tornozelo, e vendo todas essas musculaturas trabalhando de forma sincrônica, a gente consegue absorver boa parte do impacto nas articulações. Então, pensando em quadril, joelho e tornozelo, trabalhando core, trabalhando todas essas musculaturas que envolvem todos esses segmentos, a gente consegue imaginar o segmento mais alinhado, com um movimento de maior qualidade, e, consequentemente, a preservação da articulação. E, além de tudo, com essas musculaturas bem trabalhadas, elas vão funcionar uma espécie de uma mola, que vai diminuir bastante o impacto nessa articulação. A segunda modalidade que eu gosto de trabalhar, para quem está sofrendo, no caso, hoje a gente está conversando sobre a artrose de grau 2 de joelho, são os exercícios aeróbicos, que são aqueles exercícios que fazem a gente aumentar a nossa frequência respiratória. Então, nós temos como opções seguras a bicicleta daquelas que ficam na academia, pode usar também a bicicleta de rua, pode praticar natação. A natação é um grande aliado para ter esse estímulo aeróbico. Caminhada na esteira também, um pouco de elevação. E o objetivo desses exercícios também é ter um impacto direto para quem já está sofrendo com as doenças metabólicas, como eu citei, obesidade, diabetes, hipertensão. Então, todas essas doenças também acabam sendo trabalhadas nesse tipo de exercício. Então, o treinamento aeróbico, ele reduz bastante uma substância que tem um nome esquisito aqui em medicina. Essa substância se chama citocinas inflamatórias. Então, reduzindo essas substâncias, o nosso corpo começa a se tornar um ambiente anti-inflamatório. Consequentemente, aquele joelho que vivia apresentando sinais ruins, como temperatura aumentada,
inchaço, tudo isso vai melhorando. E outra modalidade que eu gosto de trabalhar muito aqui no consultório são aquelas que trabalham a mobilidade e a flexibilidade. Eu gosto muito da técnica que é o Pilates. Então, consegue imaginar que se você tem uma estrutura mais travada, e aqui a gente está falando sobre o joelho, as estruturas que estão no entorno, elas podem acabar pagando preço? Então, trabalhando com essa modalidade, a gente pode acabar tirando toda a sobrecarga das estruturas que estão ali próximas, no caso do joelho. A gente nota aqui que só com esses exercícios a pessoa pode acabar melhorando entre 80% e 90% nesses estágios iniciais da artrose. Então, pessoal, é isso aí que eu queria compartilhar com vocês. Aquele abraço e até o próximo vídeo.